A doutora Elizabeth vai nos brindar uma palestra sobre os riscos e as oportunidades da autoavaliação da educação superior no Brasil. Também ela pode explorar outros assuntos que podem surgir e devem surgir durante a apresentação. Agradeço às pessoas que acordaram cedo para vir aqui assistir a palestra, são todos amigos que estão ali na primeira fila. Cumprimento o Arnaldo, o João, a Aguilera, enfim. Muito obrigado a todos. Eu considero uma honra a oportunidade de falar para vocês sobre o tema da autorregulação. Eu não sou tola e nem pretendo ensinar coisas, não vou ensinar Padre Nosso ao vigário. Eu estou cercado de pessoas com larga experiência regulatória, um grande conhecimento da legislação e muita experiência internacional, porque são todos pesquisadores, ativos, pessoas que conhecem os grandes centros de produção de ciência no mundo, e eu, então, não vou discorrer sobre o que vocês já conhecem. A intenção, com esse pequeno comunicado que eu quero fazer, é de trazer essa discussão da autorregulação para dentro da Câmara de Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação. Hoje esse assunto é discutido dentro do MEC das mais variadas formas e ainda de uma forma alheia em relação ao Conselho Nacional. Existe um grupo de trabalho que foi montado, chegando ali o nosso secretário de Educação Superior, o Arnaldo Lima. Senta aqui com a gente, Arnaldo. Arnaldo é uma pessoa... Arnaldo? O professor Arnaldo tem participado dessa discussão da autorregulação de uma forma muito responsável e muito corporativa. E eu acho que essa é a maneira com que nós devemos encarar esse assunto. A gente vem de 40 anos, sei lá, de uma regulação pesada, e achar que nós vamos nos autorregular de um dia para o outro é um sonho de uma noite de verão. Então, essa é uma apresentação curta. Essa é a agenda. A gente fez um benchmark internacional, essa apresentação vai ficar com vocês, eu não vou explorá-lo, porque a ideia é fazer o caminho da autorregulação, ver quais são os países com quem nós podemos conversar, e depois eu gostaria muito que vocês nos falassem o que vocês pensam sobre a autorregulação. Não é importante o que eu penso, porque o que eu penso é um pensamento solitário de uma presidente de uma associação. A gente ainda está discutindo isso internamente. Mas eu volto a dizer que a relevância dessa oportunidade é trazer para cá, para dentro do Conselho, essa discussão, e a presença do Arnaldo é importante, porque o Arnaldo tem capitaneado dentro do MEC movimentos importantes, responsáveis, técnicos e politicamente balanceados, que eu acho que é uma coisa que hoje nós precisamos e que nem sempre a gente está conseguindo ter. Vamos para frente? Bom, hoje eu vou ficar aqui, porque aqui é muito perto, eu não enxergo nem o que eu escrevi. Bom, hoje o que nós temos? Nós temos uma Constituição que diz, nesses 3 artigos, no 205, 209 e 211, que a educação é um dever do Estado, que ela é livre à iniciativa privada, mas a autorização e avaliação da qualidade é pelo poder público, e que a União vai organizar o Sistema Federal de Ensino. Bom, essas 3 coisas já são base para nós considerarmos que não é apenas falar em autorregulação. Nós vamos precisar de uma PEC. Nós vamos precisar de uma alteração na Constituição que nos permita fazer as alterações. E aí eu já vou colocar o primeiro risco. Nós temos uma oportunidade de nos livrarmos de um arcabouço antigo, cartorial, burocrático, ineficiente e confuso? Temos. E nós temos um ministro que está disposto e que tem a coragem de fazer isso. A questão é que caminhos nós vamos percorrer e a forma como nós vamos conduzir esse processo. E aí eu volto a dizer, é dentro desse órgão de Estado que essa discussão tem que começar. Aqui onde nós temos conselheiros de todos os lugares, são conselheiros plurais, nós temos um balanceamento federativo de representação, todos vocês aqui representam segmentos, então é aqui o lugar dessa discussão. E nós estamos falando de um risco, que é uma PEC, num congresso confuso, num momento de desorganização da base partidária do governo, criação de partido novo, e nós vamos colocar uma PEC.
que vai rediscutir o lugar da educação particular no Brasil. Eu considero isso uma temeridade nesse momento. Até porque o esforço legislativo, nós deveríamos voltá-lo preferencialmente para as reformas econômicas e administrativas que o Brasil precisa. Hoje, qual é o nosso cenário regulatório? As séries coordenando o processo de autorização e reconhecimento, o Conselho Nacional com uma dupla função de credenciamento, recredenciamento e instância recursal, o INEP fazendo a avaliação em loco, aplicando o ENAD e calculando os indicadores de qualidade, o CTAA, que é a instância recursal da avaliação em loco, a CONAS definindo as diretrizes para avaliação e a comissão própria de avaliação de cada instituição de ensino respondendo por sua autoavaliação. Isso aqui mostra que nós temos uma teia de pessoas complexa, de instâncias, de diferentes formas de olhar. Porque se por um lado, aqui no Conselho Nacional de Educação, eu tenho conselheiros experientes, que conhecem o setor e podem trabalhar de forma conjunta os seus pareceres, eu tenho uma caneta solitária lá nas séries, assinando coisas. Ai, que susto, achei que era o meu. Porque esse sino é o barulho do meu marido me ligando. Eu falei, gente, não é possível. Ai, levei um susto, desculpa. Bom, mas então, se é verdade que aqui eu tenho um colegiado, lá nas séries eu tenho um secretário que trabalha de forma livre, solitária. Tanto é que o último decreto que trouxe a questão dos polos DAD foi uma decisão solitária, o cara foi lá, paf, assinou a portaria e pronto. Não só é uma teia complexa, como é desbalanceada, um excesso de rigor e de formalismo e de processos democráticos e técnicos e baseados em pareceres aqui no Conselho, e outras áreas onde a regulação é mais franqueada. Sem contar que dentro na Secretaria de Ensino Superior, nós temos as séries, que já era um projeto, um pré-projeto para o INSAIS, né? A regulação devia estar dentro da Secretaria de Educação Superior, como a CETEC tem a parte dela e a Educação Básica tem a parte dela. Quer dizer, essa criação das séries, que virou um leviatã, uma máquina enorme ali dentro do MEC, já era uma pré-visão da criação da autarquia, do INSAIS, que nós, felizmente, conseguimos impedir. Aliás, está aqui o professor Carbonari, um general na luta. Vamos lá? Então, vamos falar um pouco de autorregulação. Primeiro, eu falei para vocês, eu quero fazer uma apresentação curta, porque a ideia é que vocês falem. Mas autorregulação a gente faz uma definição em oposição à regulação estatal. Ela vai criar um sistema normativo próprio e fechado, com regras internas que tenham consistência e que sejam harmônicas entre si, né? Essa ideia existe há muitas décadas e tem em todas as partes do mundo, em vários setores, e apesar disso o termo autorregulação é amplo, é ambíguo, porque, vamos lá, por favor, existem vários tipos, tem a escola alemã, tem a escola francesa, eu não vou discorrer sobre isso, porque eu tenho certeza que os senhores entendem mais disso do que eu, mas eu quis trazer só alguns pontos para que nós ficássemos todos na mesma página para fazer essa discussão. A regulação, esse é o primeiro? Não, volta. Não, volta, você está indo para frente. É isso, é aí. Bom, para começar então, como a gente disse, a maior parte da nossa regulação está posta em lei, além das questões da PEC, que se eu fosse fazer uma autorregulação, eu preciso mudar a LDB, eu preciso mudar o decreto 9235, tem um monte de coisas para fazer para chegar a uma autorregulação. Volto a dizer que nós temos um risco, o que eu tenho visto dentro da Câmara, e não é este MEC, é o MEC de uma maneira geral, o MEC atua muito pouco dentro da Câmara dos Deputados, onde a temperatura é sempre mais quente na Comissão de Educação, nós temos muita dificuldade de acessar a assessoria parlamentar do Ministério, eles estão sempre
preocupados com outros problemas que eu não sei quais são, mas nunca são os nossos, que a gente precisa que sejam. Ao contrário das pessoas que questionam a iniciativa privada na educação superior, que são soldados que chegam no horário certo, que fazem a sua frequência, a sua presença, se sentam e votam em bloco. Então, o risco de nós tentarmos mudar a lei e a emenda sair pior do que o soneto é grande. E se nós já não tivéssemos uma tarefa enorme anterior a cumprir, que é toda a desregulamentação das portarias, a desburocratização dos processos, a limpeza daqueles padrões decisórios absurdos, aí a gente poderia chegar a cumprir essa etapa. Mas, de qualquer forma, você andou de novo, Walter. Você tem que ir para frente. Tira o dedo de cima. Vai para frente. Tira o dedo, minha Pronto. filha. Agora. Bom, a gente tem 2 tipos de autorregulação em setor regulado. Aliás, tem vários outros tipos. Eu escolhi os mais comuns para a gente conversar. Que é a autorregulação à sombra do Estado, que é quando o Estado incentiva a autorregulação, mas sob pena de uma sanção se você não cumprir o que foi acordado entre as partes, e a autorregulação com o Estado ou a corregulação, onde o Estado... meu Deus, mas ela está apressada demais, eu acho que ela quer acabar com a minha palestra, essa moça. Onde o Estado coopera com a autoridade privada, com a parte privada que vai fazer a autorregulação. Um exemplo clássico disso aqui é a Ambima, que com o apoio da CVM é uma instituição totalmente privada, que faz certificação, que faz capacitação, que faz titulação e que trabalha sob a organização da Comissão de Valores Mobiliários. Aí vão dizer, mas vocês estão querendo fazer uma coisa parecida com a educação? Não, porque isso aqui é autorregulação e, como eu disse, o nosso caminho para a autorregulação é longo ainda. Agora vamos, querida, por favor. Bom, uma outra forma de olhar a regulação, muitos autores que eu li, pessoas que estão escrevendo sobre a autorregulação, dizem que a regulação da educação brasileira não é uma regulação econômica porque ela está voltada para a qualidade. Mas a gente sabe que não, porque agora, principalmente nos cursos de medicina, e com todas as tentativas e o curso de direito, há uma barreira de regulação econômica, sim, porque as vagas são limitadas, o governo decide aonde nós vamos levar o curso, como se essas duas, como se essa matéria fosse uma matéria objeto de concessão. Isso não é uma concessão, mas nós temos trabalhado com a invasão da autonomia universitária, a existência de leis que nos obrigam a não poder mais ter liberdade de pedir determinados cursos, a pressão dos conselhos profissionais, que são autarquias que querem autorregular também a educação superior, que também é um outro problema que nós temos e que o Conselho Nacional tem nos ajudado a enfrentar. O MEC não tem sido vigoroso nessa discussão, exceto pela honrosa posição do professor Arnaldo, que eu não estou falando isso porque ele está aqui, porque é verdade, mas nós não temos encontrado muito apoio do MEC nessa discussão. Mas, se eu olho a regulação econômica como ação do Estado para regular a minha liberdade decisória como empresário, eu chego nas agências reguladoras que foram criadas justamente porque o Estado não dava conta, ou porque não tem desenvolvimento tecnológico suficiente, ou porque não é capaz de ter corpo suficiente para acompanhar, cria agências reguladoras que são autarquias, que têm um corpo técnico diretivo, que têm independência e que podem ajudar o Estado no auxílio a essa atividade. O professor João Roberto, que está ali, advogado brilhante do SEMERGE, acha que as agências reguladoras não podem ser aplicadas na área de educação, porque elas deveriam ser destinadas apenas àquelas ações públicas que são, então, repassadas à iniciativa privada, que seriam inerentes à atividade pública. Mas há uma discussão e os advogados adoram discutir, a gente vai botar os advogados para conversarem com ele quando a hora chegar. Né, professor? Vamos, querida, obrigado. Bom, experiências de autorregulação, então, mercado de capitais, setor farmacêutico, publicidade e propaganda. Eu acho que o CONAR é um exemplo muito bom, junto com a Ambima, de um sistema de autorregulação. Mas
é importante que a gente entenda que o que está por trás da autorregulação da FEBRABAN, o que está por trás da ANBIMA e o que está por trás do CONAR é um completo acordo entre todas as entidades do setor em torno de um código de ética, em torno de um padrão de melhores práticas, em torno de formas de atuação. Então, imaginar que nós vamos conseguir que 2.400 e tantas instituições de ensino se reúnam e façam um acordo, né? Aí eu falo de novo, nós temos um outro risco. Eu tenho ouvido lá no MEC as pessoas dizerem a autorregulação é importante porque nós precisamos evitar a concentração. Eu acho que a autorregulação, como nós estamos hoje, vamos imaginar que, de novo, num sonho de uma noite de verão, a gente consiga passar a PEC, que a gente faça uma aprovação de uma lei bacana, que tudo corra direitinho. A questão vai ter mais concentração, porque a gente sabe que quase 2.000 instituições de ensino estão com menos de 4.000 alunos. São instituições de ensino espalhadas pelo Brasil inteiro, em cidades onde muitas vezes não há nenhum polo de educação à distância. Eles estão lá sozinhos, não querem crescer, não querem se consolidar, não querem ser consolidados, estão lá, é a faculdade do sujeito, ele deixou para o filho vai deixar para o neto, ele está feliz da vida dele com aquilo, né? Imaginar que nós vamos conseguir abarcar esse universo tão disperso e tão díspare, também é um outro sonho. Quais são as motivações? E que eu acho que é importante que a gente entenda a motivação de autorregulação. Esse trabalho foi feito com um conjunto de pessoas da área regulatória e a ideia era trazer para os senhores um contexto e aí abrir a discussão para o Conselho, né? Evitar uma regulação estatal negativa. Eu acho que nós temos hoje uma regulação estatal negativa que pode ser muito melhorada antes da autorregulação. Assegurar padrões de qualidade mínimos. Eu acho que a lei dos sinais, o papel do CONAS, o próprio papel do Conselho Nacional de Educação pode assegurar que nós melhoremos, que nós levantemos as barras, o sarrafo de qualidade na avaliação dos nossos cursos, principalmente reforçando as CPAs, as comissões próprias de avaliação, de autoavaliação dentro das escolas, que muitas vezes estão ali na mão de uma pessoa, de um professor, ou de um técnico que não entendeu o papel. Então, eu acho que nós temos instrumentos para assegurar padrões mínimos de qualidade. Estimular a abertura de mercado e a concorrência. Eu acho que o mercado mais estimulado que o nosso não existe, né? Porque o que tem é estimulação no nosso mercado. Eu acho que o que o setor privado tem mostrado ao Brasil, com a sua pujança, com os seus IDDs, com a sua capacidade de melhorar a renda efetivamente dos nossos alunos. Os nossos alunos entram num patamar de ganho e saem numa estrutura totalmente diferente. Os ENADs dos ProUnis mostram que os nossos alunos entram com ENEMs inferiores aos ENEMs dos alunos das universidades públicas, e quando eles se formam, os ENADs são consistentemente iguais ou superiores. O que quer dizer que a estrutura privada é uma máquina de ensinar, é uma máquina de pegar um aluno com um ENEM não tão bom, e às vezes ruim mesmo, né? Que veio de um egresso de uma escola pública ruim, que não tem leitura, que a gente viu o resultado do PISA, que vem com deficiência de leitura, que vem com deficiência de matemática, que não conhece ciências, eles já entram em cursos de nivelamento e a gente entrega o cidadão lá na frente no mercado, formado, preparado para trabalhar e pronto para gerar riqueza para ele, para a família dele e para o país inteiro. Então, eu tenho a impressão que isso aqui também não é um problema para nós hoje. Maior flexibilidade. Sem as amarras governamentais, os entes privados costumam atuar com mais agilidade. De novo, eu acho que nós teremos maior flexibilidade quando a gente desmontar esse leviatã que é as séries. Essa coisa de padrão decisório, e aí quando chega no instrumento de avaliação, recebe a visita, dentro da dimensão tal, tem duas coisas que valem mais do que as outras três. Por quê? Por quê? Porque mesmo não sei, eu esqueci. O cara que escreveu isso nem mais está lá, já foi embora. Então, essa questão da flexibilidade, eu acho que a gente também alcança se nós conseguirmos desburocratizar e desamarrar o nosso arcabouço regulatório. Menor assimetria.
Isso aí é verdade, a gente teria menor assimetria. Mas eu também acho que se nós conseguíssemos que o INEP se transformasse no que ele foi criado efetivamente para ser, um órgão de estatística. Está aqui um ex-presidente, ele sabe o que é a vida de um presidente dentro do INEP, amarrado em 1.000 visitas, são 6.000 visitas anuais, e mais Enem, mais ENAD, e cadê corpo técnico, fôlego e orçamento para produzir estatística? Que não é o censo, é mais do que isso, né? Imagina o que nós temos de dados ali dentro do INEP, que nos permitiria melhorar a nossa assimetria de informação, melhorar a nossa forma de regular. Todo mundo sabe que a isonomia é um preceito legal, mas não faz sentido que a mesma régua seja usada por uma universidade de 40 mil alunos e por uma faculdade de 100. Mesmo que essas duas mantidas estejam sob um mesmo mantenedor. Porque o fato de as pessoas falam assim, os grupos econômicos. Eles falam dos grupos econômicos como se o grupo fosse um fantasma, assim, sabe? Que chega voando pelo céu. Não é isso. Isso é um mantenedor que tem uma mantida, depois ele tem outra, depois ele tem outra, depois ele tem outra, depois ele tem mais uma mantida, depois ele tem outra, mas é uma faculdade, é um centro universitário, é uma universidade, cada um numa cidade, cada um num lugar, cada um com as suas características. Então, ignorar isso e querer tratar todo mundo no atacado é uma tolice regulatória, que a gente precisava rever. Mais barato. Bom, isso é verdade. Mas essa autorregulação só seria mais barata, e aí, de novo, passamos a PEC, passamos a lei, passamos tudo, deu tudo certo, a gente fez um pacto, juntamos 2.000 instituições, está todo mundo abraçado, legal, vamos fazer isso agora todo mundo junto. E aí acontece o seguinte, isso é caro no início, isso não é barato. O que hoje, o custo da regulação para nós, ele não é alto só porque a gente paga a visita. É a quantidade de rotinas que essa regulação gera dentro das escolas e que ocupa pessoal. Olha, por exemplo, vou falar uma coisa simples, que nem é tão a questão da autorregulação, porque vocês vão ver no benchmark internacional que a tendência das recentes alterações legislativas é mirar a qualidade acadêmica e mirar o financiamento do aluno. É isso que a Austrália está fazendo, é isso que a gente vai ver aqui, os países estão trabalhando nessa linha. Mas vamos na questão do financiamento do aluno. Olha o que é a rotina do FIES hoje na vida das nossas escolas. Olha o tamanho das CPSAs que a gente tem que ter, o esforço que essas pessoas fazem num sistema que nunca funciona. E aí, vou dizer para vocês, parabéns ao MEC, porque o CIS-FIES é bom. O que a Caixa Econômica está fazendo conosco é o massacre da Serra Elétrica. Agora nós estamos nos organizando para protocolar mais uma carta para o presidente da Caixa, nós vamos pedir uma carta para o presidente da República, dizendo assim, salve-nos da Caixa Econômica Federal. É uma equipe muito dedicada do Edson, do Tiago, são pessoas muito sérias, mas eles são 6 pessoas para cuidar da gente, da Minha Casa Minha Vida e do Bolsa Família. Então, você imagina o que acontece conosco dentro desses dois universos. Então, assim, já fizemos reunião com a vice-presidente falou, pode ficar tranquila que vou resolver tudo. Não resolveu nada, que ela também não consegue. A gente está dentro de uma DIGOV, que é a diretoria de governo, que é um negócio totalmente ineficiente. Se a gente tivesse dentro da diretoria comercial, num minuto aquilo tudo resolvia, né? Ou pelo menos grande parte. Agora, por exemplo, rapidinho, isso não tem nada a ver, mas para vocês verem o drama do financiamento estudantil. O número de contratos, 100 mil. A gente consegue fechar 80, ajoelhados, rezando, fazendo promessa. Bom, em julho, as pessoas começaram, a gente tem grupos de WhatsApp para discutir FIES, e as pessoas começaram, professora, eu tinha que receber 30 mil, recebi 2 milhões na minha conta. Professora, eu tinha que receber 100 mil, recebi 7 milhões. Aí eu falei, o que eu faço? Eu falei, não mexe nesse dinheiro. Não mexe nesse dinheiro, porque isso é erro, e isso vai dar uma confusão danada. E deu. Não mexeram, alguns usaram, porque estavam esperando aí veio 2.500, ele falou, opa, eu fiz minha conta errada, foi lá, queimou, teve que devolver os 700 depois, mas a verdade é que a Caixa Econômica bloqueou as contas todas, para poder tirar esse dinheiro. E não tirou. E tem conta bloqueada até hoje.
e os caras não estão conseguindo fazer recompra. Então, ele está recebendo título, não consegue recomprar, não consegue receber o dinheiro de volta, então ele está desencaixando, tirando caixa para pagar imposto e acumulando papel. Aí, semana retrasada, todo mundo começou a receber uma outra carta. Olha, nós andamos fazendo umas contas aqui, descobrimos que você tem X mil para receber. Tem uma pequena escola lá do Ceará, o menino veio todo entusiasmado, professora, ele tinha que receber 5.700 e bolinha, uma coisa assim, ele veio todo entusiasmado. Professora, nós vamos receber 5 mil. Aí um outro sentou do meu lado e falou, professora, estou dizendo que eu tenho que receber 1 milhão, eu não tenho esse dinheiro para receber. Vamos lá de novo, erro. Agora vou mandar uma carta dizendo quanto é que tem que receber mesmo. Então, a gente fica perdendo tempo, onerando as empresas, porque isso é funcionário, isso é tempo de trabalho, isso é desgaste na área financeira, na tesouraria, na CPSAs, para não ter nenhum resultado. Então, se a gente... Ela já mudou. Se a gente conseguisse resolver os nossos problemas, a gente já faria o negócio ser mais barato imediatamente. Vamos agora, querida. Clareza nos objetivos. Qualquer processo de autorregulação vai depender dessa clareza de objetivos, da transparência e na ênfase da atuação educativa e preventiva. Isso aqui é uma coisa que o MEC hoje não realiza. Nós não temos atuação educativa, a gente tem ação repressiva e supervisora. Eles não chegam para dizer, olha, você está com esse anel, faz o seguinte, bota o anel no outro dedo, acho que vai dar mais certo. Ele já chega e já corta o dedo logo, tira o anel, corta a vaga de vestibular e estamos resolvidos. É na base da repressão. Então, eu acho que uma mudança de posição do MEC, uma nova forma de olhar a escola e de olhar os processos, daria conta de tudo isso aqui. Vamos lá? Tem que ter uma estrutura de governança, isso aí a gente sabe, e a coisa da abrangência setorial. Qualquer autorregulação que não inclua todos os agentes do setor, vai fracassar. E aí, de novo, a gente volta para aquela pulverização de 2.400 e tantas instituições de ensino, diversas, espalhadas por um Brasil enorme, etc. Vamos. Em atividades de alto risco, que não é o nosso caso, e em defesa da concorrência, que também não é o nosso caso. Eu acho que o CAD, a gente tem tido essa discussão no Congresso muitas vezes, o CAD tem feito um papel importante na questão do controle da concorrência. E ele é técnico, ele tem lei, e ele é feito para isso, né? Então, nós não precisamos da autorregulação como uma possibilidade de defesa de concorrência, né? E nem somos uma atividade de alto risco. Bom, os graus de autorregulação. A normatização, que é as regras que estão em cima da gente hoje, uma coisa que a gente fazer as nossas normas, como hoje é lá a questão da Ambima, a supervisão, que na verdade ela reforça a questão interna do compliance. Existem muitas não, mas algumas pessoas que eu li que acham que a autorregulação é um instrumento importante para alcançar a compliance dentro de empresas, como por exemplo no setor farmacêutico. Eu não conheço direito o suficiente para discordar, mas, nem para concordar, mas achei que faz sentido. Mas acho que isso aqui não é um problema nosso, porque a nossa governança também está na lei. Eu tenho reitor, eu tenho coordenador de curso, eu tenho núcleo docente estruturante, eu tenho presidente como é que chama? Da mantenedora, eu tenho... O meu problema certamente não é de governança, né? E o enforcement, perdão, não é de compliance. E o enforcement, ele é tanto a questão preventiva quanto educativa, é a autorregulação que mais avança no mundo hoje em dia. Os casos de referência no Brasil, vou falar rapidamente, porque essa apresentação vai ficar com vocês. A Bolsa de Valores, que se juntou BMF e Bovespa, e eles têm uma Bovespa, um capítulo regulatório, né, onde eles se autorregulam, mas eles têm uma legislação em cima. Então, eles são sobre a sombra do Estado, porque o Estado regula. Não é como o CONAR, que tem uma regulação que ele mesmo inventou. Ali, o governo
o Estado terceirizou ali dentro da Bolsa a sua autorregulação, mas a CVM fiscaliza. Vamos? O CONAR, que a gente já falou, tem corpo próprio, tem uma governança típica de uma entidade setorial. Agora, é uma coisa bem mais simples, né? Agências de propaganda, inclusive a concorrência entre eles é totalmente diferente da nossa, né? É muito difícil. Eu sou dono de uma universidade, o professor é a outra, nós somos concorrentes e vizinhos. O nosso acordo é em cima de regras de mercado. Eu não vou ser desleal, não vou fazer concorrência desleal, não vou bater o professor. São essas coisas que a gente já faz normalmente. E até porque se eu fizer isso com o professor, ele vai me telefonar e vai dizer, pô, Beth, porque às vezes em que eu era reitor e que isso acontecia, eu telefonava e dizia, ó, vocês estão batendo bumbo aqui na porta para tomar aluno meu, isso não pode, isso é desleal, né? Mas eu não preciso fazer uma autorregulação e mudar a Constituição para fazer isso. Vamos lá? Aqui, eu vou falar rapidamente e vou terminar. O que a gente procurou como benchmark? Países que nós admirássemos, quer dizer, países que a gente considera que tem um bom sistema de educação, né? Gente que tem um sistema maduro e que tem um sistema maduro no sentido de que não muda hoje, muda amanhã, muda depois da manhã, um processo, né? E que pudesse servir de exemplo para uma discussão mais frutífera sobre o tema. Então, no cenário internacional, nós não encontramos autorregulação no ensino superior na amplitude que está sendo discutida, que está sendo pretendida no Brasil, né? Não existe isso em lugar nenhum. Há casos de entes privados que assumiram parcelas relevantes da atividade regulatória, mas não é uma autorregulação plena como parece que está sendo discutido. E, na verdade, poucos países no mundo têm uma iniciativa privada tão pujante e um setor de educação superior tão bem estruturado na mão de agentes privados. Então, isso também nos torna difícil trazer um benchmark. Mas, vamos lá? O que a gente encontrou em tendências internacionais? Agências autônomas de avaliação para garantia de qualidade acadêmica. Não é uma questão da regulação do sistema inteiro, né? Então, são instituições dotadas de mecanismos de participação dos agentes privados que fazem o assurance da qualidade acadêmica. A mudança no perfil do financiamento público. Cada vez mais, esses países estão financiando o aluno. A gente chega aí no nosso problema no FIES. Aqui no Brasil, o Brasil é um país moderno pra caramba, as pessoas pensam no futuro, então acham, não, o dinheiro é das escolas. Não, o dinheiro é do aluno que estudou, que não tinha dinheiro. Aí pega uma escola grande, que teve uma quantidade grande de FIES, e fala assim, eles estão vivendo à custa do FIES. Não, cada FIES que entrou ali, entrou junto com o aluno, de braço dado, o financiamento e o aluno. Ou seja, 8 metros quadrados de campus, uma carteira, um professor, um sistema acadêmico, o coordenador de curso, estava tudo lá, né? E o que a gente vê nesses setores, nesses países que estão avançando nessa questão, é que eu estou com um olho na qualidade e outro no financiamento do aluno. As universidades vão ter que brigar por aquele aluno para levar o meu financiamento lá para dentro. Mas eu financio o aluno e não mais a escola diretamente. E a desregulamentação econômica. Que é a questão de liberdade de preço, etc., que também não é um problema que a gente tem aqui ainda no Brasil. Vamos? Existem 3 exemplos da América Latina que são sempre citados, que é a Colômbia, México e Chile. Por que a gente não nos deteve no Chile, na Colômbia e no México? Lá no benchmark que vocês vão na frente. Porque, primeiro, no Chile a participação privada está na qualidade e na acreditação por meio de agências privadas de acreditação. É um modelo semelhante ao americano, tem essa Comissão Nacional de Acreditação, cujo presidente é indicado pelo presidente da República, e os outros membros são representados pelas próprias IES. Acontece que,
Em muitos casos, a própria CNE faz isso sem a participação das agências privadas, e existem escolas que não estão nesse sistema. Ela não abrange o setor inteiro. Então, e também a gente sabe que houve uma mudança muito grande lá com os vouchers, lá no México, inclusive, com prejuízos grandes para as empresas privadas. Por isso, nós deixamos o Chile de fora nesse benchmark que a gente trouxe para vocês. A Colômbia. A Colômbia é o seguinte, lá a autorregulação, na verdade, é uma autoavaliação dura. Os caras obrigam as escolas a terem um processo de autoavaliação muito, muito rigoroso, né? E não é, na verdade, nada de autorregulação. Tem esse Conselho Nacional de Acreditação e o conselho é composto por acadêmicos eleitos pela comunidade acadêmica. Mas não é autorregulação, é autoavaliação. E no México, eu entendi que a coisa é meio confusa. Talvez seja uma maior participação privada, cerca de 30% das IES de lá, pelo que eu li, se eu li numa fonte boa. Não tem um sistema unificado de acreditação, tem várias entidades fazendo acreditação ao mesmo tempo, tem universidade que não tem acreditação nenhuma, e a qualidade lá é um negócio complicado. Então, a gente também optou por não utilizar o México. E aí, a gente trouxe 4 exemplos para vocês, que é os Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália e Portugal. Aqui, vai passando. A gente coloca a preponderância de matrícula, categoria de instituição superior, que são os órgãos de administração direta, o que são de indireta. Nos Estados Unidos, quais são as entidades privadas de avaliação e supervisão. Então, isso aqui é um benchmark, essa apresentação vai ficar com vocês. Eu acho que ficar explicando isso aqui é meio inútil, é uma perda de tempo, desse tempo precioso que nós temos. Eu gostaria de novo agradecer ao professor Freitas a oportunidade de trazer esse tema, e ao professor Cury, o presidente do Conselho Nacional de Educação, a oportunidade de trazer esse tema tão relevante para esse conselho, que é tão importante para nós, e que neste momento se reveste de mais importância ainda. São nos senhores que nós estamos colocando a nossa esperança de termos uma discussão racional, e aí de novo a presença do Arnaldo é importante, porque o Arnaldo é parte da racionalidade dessa discussão, uma discussão racional, participativa, ampla, e que de fato mire 2 coisas. Em primeiro lugar, o nosso aluno que precisa ser formado, que precisa melhorar de vida, que precisa ter mais desenvolvimento para ele, para a família dele, que precisa trazer desenvolvimento social, né? E para a qualidade acadêmica, para a respeitabilidade das nossas escolas, né? Se tem uma coisa que a gente precisa hoje, e que a gente vai ter que pensar, fora da autorregulação, é o poder de polícia. A gente tem que começar a fechar o mau player assim que ele começar a fazer besteira, né? Várias vezes a gente conversou isso nas séries, com todos os secretários das séries, desde o maçoneto, né? E eu explico, a gente sempre tem uma visão que é a seguinte: da mesma maneira que eu miro um telescópio para o céu e vou ver a luz de uma estrela que já morreu, quando o MEC resolve fazer alguma coisa pela universidade, ela já morreu há muito tempo. Existem sinais, da mesma forma que uma estrela que está morrendo emite sinais, existem sinais claros quando uma IES começa a morrer. Ela começa a perder qualidade, ela deixa de pagar os encargos trabalhistas e ela começa, logo depois, a atrasar o salário. Fez isso, tranca. Vai lá e olha, pode botar a supervisão em cima, né? Então, essa inação, esse pouco apetite que o MEC tem para olhar o que está errado e o enorme apetite para ficar em cima de quem está fazendo tudo certinho, é uma distorção que, se a gente corrigisse, já ia ser um grande avanço. Agradeço novamente a todos e gostaria de agora gastar esse tempo ouvindo os nossos conselheiros, ouvindo o secretário, ouvindo aqui o representante do Conselho de Reitores, o professor Ney. Obrigado. Agora eu passo. Primeiro eu agradeço a excelente apresentação da Elizabeth Guedes, que foi ao mesmo tempo profunda e sintética, na medida que ela atacou os pontos principais de forma objetiva, não é? E permitiu, então, que esse conselho tenha um debate que vai, com certeza, enriquecer
essa semente que a Beth acabou de plantar. Então, inicialmente, eu passo a palavra ao presidente Luiz Cury, que ele é entusiasta de tudo, até da educação. Então, por favor. Obrigado pela jovial adjetivação aqui. Bom, eu queria cumprimentar aí o Conselho Freitas, presidente da Câmara, pela iniciativa de organizar toda quarta-feira aqui um debate na Câmara de Educação Superior. Isso é muito importante, tem aberto canais e favorecido o trabalho mais importante do CNE, que é o diálogo e a mobilização, não é, da sociedade em torno do tema educacional. Eu queria agradecer muito a Beth, particularmente, porque, de fato, foi muito lúcida, muito, digamos assim, precisa a sua intervenção, e ela coincide em muitos pontos com o que nós pensamos aqui, Beth, está certo? Então, para comentar, eu vou tentar ser mais rápido, porque muita gente quer falar, e o Arnaldo certamente deve ter compromissos, não é, que excedem um pouco o desejo dele de ficar aqui a manhã inteira. Em primeiro lugar, nós temos que entender o que é regulação, né? Regulação não é perturbação, não pode ser entendido como incômodo, como algo que existe para nos chatear, tá certo? A regulação é a forma de garantir que os atores de uma arena referente a uma política pública, tá certo, alcancem a efetividade ao conjunto da sociedade. É isso que é regulação, não é? A regulação existe para garantir que a educação, por exemplo, que é objeto de uma política pública, alcance não o interesse do ator individual, não o interesse da universidade privada, ou o interesse da universidade pública do ponto de vista da corporação, dos sindicatos, ou enfim, dos interesses de sustentabilidade comercial de parte da arena, tá certo? A regulação existe para que toda a educação, não é, consiga, por meio de compromissos organizados, não é, atuar para o conjunto da sociedade, atuar para que a educação seja, de fato, um bem econômico relevante ao desenvolvimento do país, que a educação seja um bem relevante à inclusão social, à disseminação cultural, enfim, que a educação seja um processo determinante na construção da nação, não é? Para isso que existe a regulação, para que os consensos entre os atores se deem de forma regular, imaginando o benefício ao conjunto da sociedade, não é? E diluindo competições e digamos assim, dissensos que sejam prejudiciais à conquista desse compromisso. Isso é regulação, não é? Então, veja, a autorregulação, a transferência desse processo, e quem faz a regulação normalmente é o agente da política pública, é o governo, o Estado, tá certo? Porque ele não está diretamente vinculado aos atores, ele está, digamos assim, favorecendo consensos e favorecendo a transmissão, não é, daquele serviço ao efetivo uso da sociedade. Não é? A transmissão direta da regulação a cada um dos atores pode gerar dissenso continuado, pode gerar desequilíbrio continuado e pode gerar, digamos assim, dispersão, não é, no que diz respeito ao interesse do conjunto da sociedade. Estou falando isso em geral, apenas para concordar com você, também porque é um pouco a minha área, que política pública precisa de regulação, tá certo? A autorregulação, como ela disse, está quase sempre vinculada a espaços econômicos, a atores econômicos autossustentáveis, atores econômicos onde a sua participação já é muito bem pré-definida, tá certo? E aonde a ação externa de mais política pública iria atrapalhar o seu desempenho. Então, é óbvio que a autorregulação se dá especialmente em relação ao sistema financeiro, tá certo? E alguns outros setores econômicos onde essas questões já estão dirimidas e aonde os compromissos se dão de outra forma, né? Não se caracteriza assim como uma política pública. Portanto, eu não sei se é correto o termo autorregulação. O que eu acho mais correto, mais adequado, é o aperfeiçoamento da regulação visando esse fim, que é o compromisso das instituições com a sociedade, e não o compromisso das instituições com o agente regulador, tá certo? Com o Estado, com o governo.
Na medida que você faz a regulação e gruda o compromisso do ator a você está prejudicando o conjunto da sociedade. Você está impedindo que compromissos sejam efetivados, continuados, independente de cada governo, que tem mandato. Não é? Nessa perspectiva, a política pública é uma política de Estado gerenciada por governos. E a regulação expressa essa continuidade. Não é? E isso é importante que a gente imagine também. A regulação não pode ser alterada de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 8 em 8 anos. Ela deve ser mantida a partir de uma perspectiva de interesse de compromissos gerados com a sociedade. Ela pode ser aperfeiçoada, e deve ser aperfeiçoada, ela deve ser corrigida. E acho que a Beth, eu não vou repetir, colocou diversos pontos aí relevantes a essa questão. Por exemplo, a questão burocrática, a questão de fluxo, não é? A questão digamos assim, de regras que contrapõem, não é, limites à ação efetiva da sociedade. A gente tem que entender que não pode haver regras que representem limites à ação que faça com que a educação, por exemplo, chegue ao conjunto da sociedade. Não é? E muitas vezes as regras geram esses limites. As regras geram uma relação, digamos assim, independente entre os atores, o governo e o Estado, né, desconsiderando a sociedade. Por exemplo, uma diretriz curricular. Uma diretriz curricular é uma política pública que incentiva políticas institucionais. Não é? E a questão das políticas institucionais é determinante para essa discussão. As políticas institucionais são, digamos assim, os instrumentos que as instituições, os atores predominantes na arena, podem alcançar a sociedade. Não é? Agora, não se faz política institucional sem agenda institucional, sem desenvolvimento institucional, sem organização e sem governança institucional. São elementos essenciais para que se construa uma política e exercite essa política institucional. Agora, eu não consigo imaginar uma instituição que tenha o seu desenvolvimento calcado apenas em formulários. O formulário da CPA, o formulário do PPC, tem que preencher o formulário do PDI. Isso não são instrumentos de política institucionais. Isso são instrumentos regulatórios que não favorecem o diálogo da instituição com a sociedade. Favorece o diálogo da instituição com o Ministério da Educação, com o Conselho Nacional de Educação, mas não com a sociedade. Tá certo? Em vez de termos formulários, tá? Talvez seja importante a gente pensar nessa nova fase, e o governo tem essa preocupação. Eu tenho conversado muito com o Arnaldo, com o Alexandre, com a SERES, agora mudou o secretário, nós tivemos uma boa conversa, tá certo? E o ministro tem dito isso. É fundamental que nós tenhamos uma nova percepção da ação regulatória, não é? E uma identificação mais clara do papel da avaliação nesse processo. A avaliação hoje ela é submetida diretamente à regulação. Ela não é uma mediação relevante ao estímulo à construção de políticas institucionais. A avaliação hoje é submetida, como ela disse, não é, portarias antigas de governos anteriores ainda estão em vigência e submetem a avaliação no começo, no meio e no fim ao processo regulatório, a ponto da avaliação mudar o resultado avaliativo. Não é? Aqui no Conselho a gente recebe instituições com conceito 5.4 que são desfavoráveis, porque tem uma leitura avaliativa de um item, não é, que compromete completamente o processo avaliativo. Como é que uma instituição pode gerar políticas num ambiente instável desse? Como é que uma instituição pode imaginar os seus compromissos sendo efetivados e continuados num ambiente onde 5 não é 5, 4 não é 4? Não é? Como? É muito difícil. Então, nós temos que deixar as instituições, tá certo, receberem do processo regulatório, onde a avaliação é um ponto determinante e estratégico, estímulos à construção de suas políticas. Eu estava dizendo agora que é o seguinte: as diretrizes curriculares são diretrizes, são instrumentos de política institucional curricular às instituições. São estímulos às instituições criarem suas políticas institucionais curriculares. Mas como as instituições entendem uma DCN? Ela entende assim: X, será que o INEP vai me avaliar quando eu implantar a DCN positivamente? Será que eles vão usar um instrumento avaliativo correspondente a essa DCN ou correspondente às passadas? Pelo sim ou pelo não vou nem aplicar essa diretriz. Não é? Então, como é que eu vou criar política institucional se eu avalio a instituição por meio de uma política regulatória que impõe limites, restrições e visa um mínimo geral para o país?
não visa um máximo amplo para a sociedade. Não é? Isso é fundamental que a gente reflita, e é fundamental que governo e Estado possam construir, com a participação absolutamente essencial da sociedade civil organizada, como é a ANUP, possa construir, não é, um ambiente regulatório e uma avaliação consistente a ponto de gerar estímulos às instituições construírem suas políticas, a ponto de avaliar qual é o padrão de compromisso da instituição com a sociedade, a ponto de avaliar qual é a política institucional que foi gerada a partir da nova diretriz curricular. Eu acho que essa é a avaliação que nós precisamos. E a regulação deve, digamos assim, dar cobertura a essa avaliação e garantir que as instituições a construam, tá certo? Como forma de exercício de política institucional e de referência relevante à transformação da sociedade, tá certo? Que é o trabalho em educação que ela realiza. Não é? Educação não é matrícula, educação é egresso, é diploma que gera consequência social para o diplomado. Tá certo? A matrícula pode gerar uma consequência imediata para o ator, não é? Predominante da arena, mas é o diploma que gera consequência para a sociedade. Nós temos que visar o diploma, nós temos que visar a qualidade e a efetividade do nosso trabalho educacional. Portanto, acho que está correto, a gente concorda, pelo menos o Conselho Nacional de Educação vem discutindo isso, junto com o Ministério da Educação, acho que essa concordância é comum. O que nós temos que buscar não é instrumento de gerar mecanismos autônomos por ator. Nós temos que gerar novos padrões regulatórios e um processo avaliativo mais livre que possa ser coberto e garantido pela regulação como instrumento de estímulo ao desenvolvimento institucional, ao desenvolvimento de políticas institucionais e ao amplo alcance da pesquisa e da formação como um bem econômico e como um bem de inclusão social. Muito obrigado, viu, Obrigado. Beto? Tá? Obrigado, presidente. Eu gostaria de passar a palavra ao doutor Arnaldo Lima, que é o secretário da Educação Superior E conselheiro do CNE, não é? E o foco principal é essa questão de agências reguladoras, e o que também causa para todos nós sempre uma grande dificuldade, a evasão imensa na educação básica, que não consegue chegar ao ensino superior. E os que chegam no ensino superior também têm outra evasão imensa, quer por razões financeiras, quer porque teve uma educação básica frágil, ou seja, assuntos não faltam, mas a evasão dói no coração, porque cada vez mais, se essa coisa não fosse solucionada, o hemisfério sul vai crescer cada vez mais e o hemisfério norte, a diferença entre o hemisfério sul e norte vai se ampliar simplesmente pela carência de uma educação de qualidade e que seja acessível a todas as camadas sociais. É uma preocupação que nós temos continuamente nesse Conselho. Senhor secretário, por favor, o senhor tem a palavra. Bem, bom dia a todos. Primeiro, parabenizar a Beth aí pela apresentação. Acho que a gente precisa, acima de tudo, pautar o debate, né? E a agenda de desenvolvimento do país, ela requer aí uma agenda comum para a educação, olhando a complementariedade entre os níveis de ensino e também a relação entre o setor público e o setor privado, inclusive nas próprias instituições de ensino superior. A Beth acho que tocou um ponto bastante importante de que, na prática, muitas atividades de regulação elas estão em várias instituições. E para todo problema complexo sempre se sugerem soluções simples, sempre se pensou em criar uma agência regulatória, alguma instituição que congregasse todas essas atribuições. Mas acho que antes de pensar numa estrutura organizacional, acho que o principal é pensar no modelo, né? E acho que o pior modelo é não ter um. E, na verdade, acho que, de certa forma, a gente tem uma míriade aí de complexidades burocráticas que acabam prejudicando especialmente o nosso aluno. Eu acho que assim, a gente tem um caminho a percorrer, aí juridicamente não sei, viu, Beth, se realmente a gente precisa de uma PEC, acho que tem uma discussão a ser feita, acho que tem coisas que dá para trabalhar em complementariedade, mas mais importante é que a gente primeiro precisa ter uma agenda incremental, depois adaptativa, para depois ser disruptiva, né? Então, autorregulação disruptiva, como centrando tudo, realmente aí talvez fosse uma mudança constitucional. Mas acho que o mais importante é a gente pensar em simplificação.
E para que a gente tenha simplificação e avaliação, e acho que realmente a participação do INEP, você apontou muito bem, é preciso que a gente consiga, sem expor qualquer individualidade, logicamente, mas avaliar os dados que temos. O Brasil é muito rico em registros administrativos, o mundo caminha na direção de você explorar a complementariedade entre pesquisas amostrais e registros administrativos, e a gente realmente ficou com indicadores estatísticos descritivos. A gente não está indo tanto a fundo como deveríamos. Então, acho que a gente precisa resgatar alguns pontos. Nos sinais, eu gosto muito do IDD como princípio, mas acho que tem uma distorção que precisa ser avaliada. E, em nenhum momento, o próprio sistema ele avalia o resultado de um diploma. Não adianta emitir um diploma. Tem que ter uma empregabilidade, que é o próprio artigo 214, que é a formação para o mundo do trabalho. Então, acho que o próprio IDD precisa ser aperfeiçoado, é isso que a gente já está estudando. Da mesma forma, a gente precisa tirar o viés de seleção nas avaliações. Primeira questão, a gente sempre avalia nível, a gente nunca avalia a evolução. Eu acho que isso é quase que, para mim, é um pilar de qualquer discussão que eu faço dentro da formulação de uma política pública. Que eu sempre acredito que a gente não é um país que deveria se restringir a uma assistência social sem restrição fiscal e também nem a meritocracia só dos mais ricos. É a cultura do esforço, é a cultura do suor, que na prática é o que representa o povo brasileiro. Então, você falar como um ENAD, por exemplo, dizer que os alunos da UNB, que já passaram por processo seletivo, são os melhores alunos, aquele resultado se atribui somente à instituição de ensino, é como um completo equívoco estatístico. E nada contra a UNB, só citei como exemplo, porque hoje tudo gera polêmica, né? Mas eu acho que esse é o principal ponto. A gente precisa entender que o país, dado a nossa taxa bruta de matrícula menor do que outros países do mundo, a gente tem um dos maiores prêmios educacionais por ter o diploma de nível superior. Só que esse prêmio educacional tem caído ao longo do tempo. Então, acho que o mais importante é a gente trabalhar na redução de assimetria de informação para que o aluno possa tomar a melhor decisão. A gente tem que sair com essa figura do planejador central, que eu concordo, o FIES é um resumo de tudo isso, de que você tem que controlar por região, por setor, por empresa, por curso, por aluno, que, de repente, você cria uma complexidade de informações que o próprio aluno toma a melhor decisão. Então, acho que a gente precisa, sim, acima de tudo, ranquear e com sanção positiva, premiando aquelas instituições que têm um alto desempenho educacional e também que auxiliam na parte empregatícia. Acho que realmente rankings são importantes, não no sentido de simplesmente excluir os que estão lá embaixo, pelo menos realmente tem que dar um caminho. E, acima de tudo, também tem que ver os incentivos. Nós temos vários programas de acesso e permanência no nível superior. A gente precisa simplificar essas regras e, ao mesmo tempo, poder direcionar esses programas para aquelas instituições que são sérias, que têm qualidade, que vão ter um resultado melhor para os nossos alunos. Acho que essa é a parte principal. Então, acho que eu disse aqui numa outra reunião que a gente mandou a medida provisória da ideia estudantil, que ali a grande base do SEB, do Sistema Educacional Brasileiro, que possa ter mais informações para que todo o sistema seja cada vez mais transparente, simples, e para que a gente consiga, inclusive, reduzir esse tanto de visitas. Aí o Alexandre fala, eu pago mais passagem que a Embratur, tá difícil. E, às vezes, isso gera comportamentos discricionários e, às vezes, diferentes sobre o mesmo parâmetro. Então, tudo que é parametrizável tem que jogar no sistema e tem que facilitar e simplificar com transparência. Eu acho que é um caminho que a gente precisa percorrer, mas, ou seja, é indispensável a gente ter uma visão longitudinal do aluno e não ser reativo. A gente consiga ter uma ação interveniente, respeitada a individualidade, lógico, mas com políticas públicas mais efetivas, olhando a evolução do indivíduo, né? Então, acho que sim, a gente tem muito... acho que esse benchmarking realmente ajuda no primeiro passo, na referência. Presidente, eu me coloco à disposição como membro nato do Conselho de poder auxiliar nesse debate aqui. Acho que realmente o caminho é longo, mas acho que alguns sinais já foram dados, né? Recentemente, a gente falou do Revalida Digital e de nossas parcerias que serão feitas, e, no caso do reconhecimento do diploma, com aquelas instituições de alto desempenho. E a gente tem que sempre lembrar que, né, nos sinais é uma distribuição normal. Para que uma instituição nível 4 entre no grupo de nível 5, uma dos 5 tem que sair para o 4.
Então, já tem, os sinais já refletem, de certa forma, uma autorregulação. Se ele é perfeito, não, a gente precisa sempre aperfeiçoar. Mas entendo que essa casa talvez seja o palco ideal para iniciarmos e fortalecermos essas discussões, envolvendo todos os atores, logicamente, como as séries, como o INEP, CAPES e todos os outros. Mas eu acho que a gente tem um caminho a ser percorrido. Entendo que é muito complexo, é muito burocrático, e acho que, como economista e, acima de tudo, como cidadão, me preocupa, sim, a concentração de mercado, e acho que não é o que a gente tem que atacar agora. O que a gente tem é que simplificar, valorizando aquelas que estão entregando mais o resultado, mas, acima de tudo, até pedir, né, para o presidente o papel aí de entender, no caso da Resolução 1 de 2018, a pós-graduação para aqueles, lato sensu, para instituições que tenham já uma vocação para o mundo do trabalho. Falou-se aqui da Ambima, por exemplo, né? Então, por que um curso da Ambima não pode ser reconhecido? Isso facilita a própria entrada de novos participantes no mercado, e isso ajuda. Agora, entendo que o Brasil tem um papel de referência na América do Sul. Então, a gente precisa entender, assim, que realmente tem que parar com essa coisa de ser contra o lucro. Por toda vez que fala em instituição de ensino superior em mercado aberto, parece que é crime, né? Isso é extremamente positivo. Agora, a gente precisa cada vez mais entender que não é só nível superior, né? Elas estão indo para a educação básica. Eu mesmo matriculei meu filho, nem sabia, matriculei no Sigma recentemente, descobri que a Croton comprou. Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem que ter orgulho das nossas instituições, especialmente aquelas que têm um alto desempenho, e tem que parar com essa mania de, com o tempo, querer regular preço. Eu acho que a gente precisa estimular a competição. Eu acho que é o que a gente precisa entender. E, acima de tudo, para terminar, eu acho que, de novo, é um outro pilar do meu pensamento. A gente tem que avaliar resultado, avaliar processo, que a gente traz para dentro do setor privado, o direito administrativo. É um absurdo, especialmente falando em educação, que, no final, hoje é bastante complexo você avaliar o resultado. Então, mas tem que olhar sempre a evolução. Acho que o IDD, de novo, é algo que eu queria estudar um pouco mais a fundo, pensando em aperfeiçoá-lo, e me coloco sempre à disposição, e dou parabéns novamente a esta casa por estar liderando e pautando esse debate, assim como a Beth pela apresentação e ter esse benchmark como referência, nos auxilia muito. Muito obrigado. Obrigado, secretário Nunes. Arnaldo Lima. Era bom, né? Tá bom, é bom. Arnaldo Lima. E vamos dar a palavra ao nosso reitor, que está nos visitando, reitor Ney. O senhor pode dizer da sua instituição, o que o senhor representa e o que lhe aflige, porque essa é uma casa do povo que quer saber. O objetivo desse seminário, desse ciclo de debates, é justamente essa interlocução com os principais entidades que labutam na educação. Represento o CRUB, cuja presidência foi assumida também recentemente pelo reitor Valdemiro Gramsci, da PUC do Paraná, que gostaria muito de estar aqui, mas outros compromissos levaram ele de volta para o Paraná. E o CRUB hoje está com em torno de 50 universidades filiadas, e esse, então, é o conjunto das instituições que a gente representa até certo ponto nesse momento. Eu gostaria de falar algumas coisas para depois concluir com outras, só para argumentar um pouco. Nós, no ensino superior, estamos passando, digamos, pela tempestade perfeita na questão de 3 grandes crises que nos afligem nesse momento, né? A crise da economia, do desemprego e dos alunos ou dos pais dos nossos alunos que não têm o recurso necessário para poder pagar a mensalidade no final do mês, que é a crise do país, a crise de empregos e tudo mais. Isso se soma a uma crise do FIES, que vocês todos conhecem tão bem quanto nós, e nós sentimos isso na pele diuturnamente, né? A nossa instituição chegou a ter 42% da sua receita com o FIES, mas nós tínhamos fundos na instituição suficientes
para enfrentar, por exemplo, atrasos que às vezes acontecem nos repasses do FIES. A gente tomou a decisão de ter esse financiamento todo de uma forma muito transparente e muito concreta dentro da própria instituição. Mas essa foi a forma também de atrair para dentro da universidade 30% de alunos que não estariam conosco, de alunos que não tinham condições de estar conosco por não ter esse financiamento. Hoje, esse conjunto do financiamento representa 18%, que é o remanescente. Nós chegamos a ter momentos em que dos 25 alunos de medicina que ingressavam na instituição, 18 tinham FIES. Esse ano, dos 40 alunos que ingressam na medicina por semestre, nenhum tem FIES. Nenhum. Né? Então, muda completamente o perfil dos alunos, das turmas, da classe social que está representada ali, muda completamente a sala de aula também em função disso. Então, há uma soma de uma crise econômica do país, de uma crise do financiamento estudantil, e ainda se soma uma outra crise, que talvez não é tão perceptível, que é uma crise do anti-ciência, né? De que não é preciso estudar, de que não precisa ter curso superior. E isso parece ser uma coisa muito localizada aqui, né? Eu estive bastante tempo agora na Europa, e fiz meu sabático recentemente na Espanha, na Itália, estivemos em Israel também recentemente. Todos esses países estão loucamente correndo atrás do ensino superior, da ciência, do conhecimento, na fronteira do conhecimento. E o nosso discurso, às vezes, nosso, eu digo da sociedade, é de que não precisamos mais estudar, está tudo no Google, está tudo resolvido, está tudo em outra forma. Né? Então, se soma essas crises da economia, a crise do financiamento estudantil e a crise da própria ciência e da essência da universidade. Somando essas crises, nós estamos hoje com 35% a menos de alunos do que tínhamos há 3 anos atrás ou há 4 anos atrás. E isso é um percentual, eu falo do setor, nós, da minha instituição, é um pouco menos, mas é próximo disso também, o setor está com 35% a menos de alunos. E isso acarretou numa concorrência em determinados locais, em determinadas regiões, numa concorrência predatória também. Numa concorrência onde chega a se oferecer um curso à distância por R$50 por mês. E isso, todas as avaliações que a gente tem, todo tipo de estrutura que nós temos de regulação e tudo mais, não pega. Né? Isso não está no radar da regulação. E tem alguém praticando esse tipo de política ou esse tipo de preço em determinados locais. No Rio Grande do Sul, nós temos lá 15 instituições que cobrem, cada uma delas, uma região do Estado, que tem uma história de 50, 60 anos, uma história de envolvimento com as suas comunidades e tudo mais. Agora entra uma instituição com um preço desse tipo no outro lado da rua dessas universidades. Então, isso, de fato, tem sido algo muito difícil para as nossas instituições. Bom, o que as instituições têm feito e estão fazendo nesse momento? Primeiro, repensando internamente suas estruturas e enxugando suas estruturas. Um segundo movimento é a questão de reinventar a sala de aula, de novo, e de novo, e de novo, que isso é da essência da própria universidade. E eu diria que, no terceiro movimento, é a busca no nosso caso todo, de novas linhas de financiamento para os alunos ou para as próprias instituições. E, nesse conjunto todo, nós criamos vários grupos de trabalho dentro da BRUC, dentro do CRUB, que também estamos criando, por exemplo, para discutir com o Banco Mundial linhas de financiamento. Né? E o Banco Mundial tem recursos, o Banco Mundial já financiou 3 ou 4 desses grandes grupos nacionais, e se a gente conseguir juntar um grupo de 4, 5, 8, 10 instituições, a gente pode conseguir acessar esses recursos também. O Banco Mundial, o recurso não é tão barato comparado com o mercado, é o preço de mercado praticamente, mas tem carências, tem prazos, o que talvez daria para a gente passar a crise e depois
conseguir pagar esse tipo de financiamento, esse tipo de recurso. Há um outro grupo também dentro das nossas instituições, trabalhando com a questão de fundos. Aqui, nós que somos do mercado educacional, a gente nem conhece isso muito bem, que são coisas do mercado financeiro, mas a crise está nos fazendo buscar esse tipo de mecanismos, né, de fundos de imobiliários, fundos de recebíveis de longo prazo, ou coisas desse tipo. A maioria das nossas instituições criou também sistemáticas de financiamento para os alunos que tenta amenizar a falta do FIES, que tenta colocar no longo prazo a questão da falta dos recursos do FIES. Então, a autorregulação, que é o tema que nós estamos tratando aqui, é um tema extremamente necessário de ser discutido, absolutamente importante que a gente o discuta, mas talvez, até talvez mais importante do que isso, talvez nos falte, como país, um plano nacional de educação superior. Né? Um plano, nós temos o PNE. Agora, nós tínhamos que ter o nosso Plano Nacional de Educação Superior, que fosse claro para nós, por exemplo, como as nossas instituições vão trabalhar para que a gente não sofra o apagão tecnológico que está marcado para daqui a 7 ou 10 anos. O que nós vamos fazer com as licenciaturas? Na semana passada, na minha instituição, nós fechamos mais 2. Nós já chegamos a ter 7 licenciaturas e estamos ficando só com 2. Né? E semana passada fechamos mais 2. E tu reúne com os professores, e os professores às vezes não compreendem, mas compreendem sim. O problema é falta de aluno, não é outro problema, né? É falta de quem queira fazer. Então, talvez nos falte, né? Não dá para copiar essas coisas, mas há um mês atrás, a Abruc fez uma viagem de estudos a Israel, e visitamos lá 6 ou 7 universidades, e uma coisa que me chamou muita atenção é que em cada uma dessas instituições que a gente foi, o discurso era muito semelhante. O discurso de país, o discurso das prioridades nacionais, o discurso de para que eles estavam formando gente daquele tipo, com aqueles cursos, e o recurso público que entra na universidade, ele direciona para aquilo que o país decidiu que é a sua prioridade. Então, todo aluno, só para nesse parênteses, né, todo aluno paga em torno de $3.000 por ano, independentemente se é um curso de história ou se é um curso de medicina. A universidade recebe, além do recurso do aluno de $3.000, recebe algo entre $8 e $15.000 por aluno por ano, dependendo do curso que o Estado está priorizando. Então, matemática, ciências básicas, a área da informática, são as áreas prioritárias, onde a universidade, tendo um aluno dessa área, recebe os tais dos $15.000. E a própria universidade acaba canalizando as vagas dentro da universidade em função dessas sinalizações dadas pelo Estado. Então, a autorregulação, a regulação, são absolutamente necessárias, inclusive nesse momento dessas concorrências que eu mencionei há pouco, né? Mas elas também têm que estar dentro desse horizonte de o que nós queremos com as nossas universidades, que tipo de formação nós queremos, né? Então, qual é o papel de uma universidade comunitária em Lajeado, que é a minha instituição, dentro desse processo? Qual é o papel da área da ciência e tecnologia e desse tipo de relação que tem que ter? O papel que a CAPES deve ter dentro desse trabalho todo. Então, a preocupação que eu trago, que eu tenho, é que talvez junto com essa discussão da autorregulação, que isso acho que é algo que vai ficar para mais adiante, ou temos que amadurecer muito também, temos que ter uma clareza maior de por que universidade no Brasil, né? A gente até acho que tem grandes respostas, mas talvez juntar isso e botar isso como grandes direcionamentos para nós todos. É isso. Obrigado. Muito obrigado, reitor, pelas suas palavras que são importantes, na medida que compartilha conosco
interesses nacionais e problemas nacionais. Todos nós vamos falar um pouco, e eu passo a palavra ao nosso ex-presidente do INEP, professor de Física da UNB e conselheiro extremamente ativo desse conselho, doutor Joaquim Neto. Obrigado, conselheiro Freitas. Bom, primeiro, bom dia. Enfatizando aí essa palestra, reitora Elizabeth Guedes, muito obrigado, né, por trazer insumos para reflexão aqui no Conselho, e já alguns conceitos, como eu disse pessoalmente aqui, importantes para a gente avançar. Mas essa iniciativa do conselheiro Freitas, eu acho que tem que ser bastante enfatizada. Por quê? Porque tem trazido, sim, discussões importantes aqui na nossa quarta-feira de manhã, e isso é muito importante. É importante a discussão disso, né, devido ao momento que a gente passa na educação superior do país. O reitor sintetizou isso na questão da tempestade perfeita. Gostei da sua imagem, né? De uma crise que a gente, então, é momento de reflexão e temos que pensar sobre as coisas. Fazendo um breve retrospecto, primeiro, no Brasil, educação superior é um fenômeno pequeno do século XIX, com a vinda da família real, né? E mais um fenômeno bastante forte do século XX, né? Principalmente do pós-guerra, onde ela teve bastante expansão. E a grande expansão se deu pós a Constituição de 1988, com forte, aí entra um ponto que nós temos que refletir, forte presença estatal. É só olharmos, então, a Constituição Federal, em específico, aí o artigo 209, né, que foi citado aqui pela Beth, a LDB, a Lei dos Sinais, os Planos Nacionais de Educação, os decretos e portarias. Se nós olharmos, né, a gente vê que a presença da mão do Estado foi sempre muito forte e pesada, né, nesse mundo da educação superior. E, finalmente, a questão do FIES, ou seja, a presença do FIES, agora nas últimas décadas, né, já do século XXI, a gente vê que teve também uma presença muito forte. E aí entra um ponto que existem estudos aí, que na virada do século, já estudos que diriam que na virada do século, o estoque de alunos que com capacidade, com as famílias com reservas ou com capacidade de financiamento da educação superior, estava se esgotando. Então, para o aumento da quantidade de vagas, seria necessária a presença do Estado, né? É claro que naquele momento a gente está falando presencial, agora a gente tem outro fenômeno, que é a questão do ensino à distância, né? Mas, enfim, nós temos isso, ou seja, se o Estado diminui a presença em termos de financiamento do aluno, nós estamos vendo a diminuição da quantidade de alunos, entre outras questões, né? Que está envolvida aí também a questão do emprego, né? O aluno se forma e acaba tendo um investimento familiar muito grande e ele não está achando um trabalho depois disso. Então, tudo isso está influenciando essa crise perfeita. Mas entra, aí eu vou já terminando, para todos vão falar, né? Então, nós tivemos esse forte crescimento. Se nós olharmos os gráficos, então, nas duas primeiras décadas do século, nós tivemos um forte crescimento, e agora isso já nós temos ficou plano ali a curva, né? Então, nós estamos aonde? Com mais de 7 milhões de alunos, por volta de 2.500 a 3.000 instituições, e por volta de 30 mil cursos. Essa é a nossa conquista. Isso é uma conquista nacional. E aí o que eu acho, primeira questão, nós não podemos perder, ou seja, uma conquista que foi feita com um grande esforço nacional, e a gente não pode admitir retrocesso. Então, nós temos que organizar tudo para não ter esse retrocesso, né? O que não é simples, né? Nós estamos vendo. Por quê? Essa Câmara, eu pessoalmente tenho preocupado, tenho conversado com o Carbonari, que é uma pessoa, todos nós sabemos a experiência dele, de que é necessário o setor privado, e todos nós, né, mas eu estou dizendo o setor privado também, tentar entender esse fenômeno, porque nós estamos relatando aqui nessa Câmara muitas solicitações de descredenciamento voluntários. Só nessa reunião, ontem, eu pessoalmente relatei dois processos.
Então, o que está acontecendo? Por que essas instituições estão quebrando? Quais os motivos? Eram instituições que já vinham com problemas, ou os problemas apareceram e agravaram agora, né, com a crise, com a tempestade perfeita? Tudo isso a gente tem que entender para poder falar, olha, isso está crescendo ou isso é um fenômeno passageiro, enfim, mas, de todo jeito, nós já relatamos, né, presidente, por volta de 100 processos de descredenciamento voluntários aqui nesse ano. Só nessa sessão nós passamos de 20 descredenciamentos voluntários, mas não são, assim, triviais. Algumas de grandes instituições, Então, inclusive do Sistema S. então é algo que nós temos que refletir sobre isso, ou seja, isso, o que está acontecendo, quem são as instituições, os motivos, as causas desses problemas e todos. Tanto a Beth quanto o secretário Arnaldo colocaram uma questão da simplificação. Eu, pessoalmente, sou simpático a isso. Nós temos que simplificar o processo de regulação e de avaliação, né? Acho que chegou num patamar, esse número aí que foi dado, 6 mil visitas em loco, isso, eu fui presidente do INEP em 2010, foi esse o patamar. Então, o INEP está fazendo por volta de 6 mil visitas em loco por ano. Isso significa 3 pessoas, significa 18 mil pessoas se locomovendo. Aí você não tem condições de capacitar as pessoas, de unificar, por quê? Porque são muitas pessoas, o país de grande dimensão e tudo. Então, tudo isso que tinha que ter uma consistência bastante forte, é inviável operacionalmente, do ponto de vista operacional. Por quê? Pela dimensão do país, pela quantidade de pessoas envolvidas e pelo tempo, né? E aí entra o seguinte, também foi expressado aqui pela Beth. Ora, o INEP tem, nos últimos anos, coletado uma quantidade imensa de informação muito grande. E o INEP não tem perna para poder trabalhar essas informações. Então, essas informações vão, e aí, a hora que elas chegam, a gente começa a coletar novamente o ano que vem, né, informações via o Censo Educação, informações via os exames, né, o ENAD, informações das visitas em locos, das autoavaliações, a quantidade de informação, elas não estão sendo trabalhadas. E aí a questão toda é o seguinte, ora, a racionalidade vem do quê? De você ter as informações e trabalhá-las, né, ou seja, tirar dali as evidências para poder atuar no sistema. Então, acho que nós temos que simplificar o sistema para, primeiro, dar condições das instituições privadas. Hoje a gente está falando de outro momento, muitas instituições já estão estabelecidas, capitalizadas, com quadros, né, de pessoas bastante já bem formadas e tudo, elas têm que ter condições de voar, né? O Estado pode, sim, com simplificação, para não ter. Segundo, para que esses dados que estão sendo coletados possam ser estimulados para nós podermos estudar melhor, tanto as instituições de educação superior, que está associada à pesquisa aí, eu estou dizendo tanto as públicas quanto as privadas, e o próprio INEP, né, poder estimular o trabalho com esses dados para poder aprofundar o conhecimento disso. O que nós não podemos, e finalizando, presidente, nós não podemos, nesse momento, já com essa conquista, com esse patrimônio, que é um patrimônio nacional, tomarmos medidas voluntárias, né, impulsivas devido a um mal-estar em relação à presença do Estado, com entraves para as instituições avançarem tudo, e tomarmos medidas que, a médio prazo, sejam um tiro no pé. Nós não podemos fazer isso. Ou seja, é algo que nós temos que pensar muito bem, porque nós temos uma conquista que foi recentemente realizada, e nós temos que agora avançar e não retroceder. Então, esse é o ponto. Eu pessoalmente, estou bastante amadurecido que nós temos que ir devagar com o andor, né, e com passos fortes, com uma dose pequena de voluntarismo. Obrigado. Obrigado. Olha, eu queria só pegar dois comentários da professora Elizabeth Guedes. Primeiro, o seguinte, num país cuja educação é extremamente carente em todos os níveis, inclusive na pós-graduação, estrito senso, porque o que se publica no Brasil é uma imensidão, derruba-se árvores para publicar artigos, mas o impacto acadêmico e o impacto social, o impacto na indústria é desprezível pelos próprios dados do MEC, da CAPES.
Ou seja, o impacto, o dinheiro investido na pesquisa não resulta quase nada em benefício quer da academia, quer da sociedade, quer da indústria. Isso tem que ser, não é repensado, é mudado. Além do mais, num país carente como o nosso na educação, temos um MEC que ele é, primeiro, ele é punitivo. Em vez de eu chegar e dizer, na sua instituição, você devia melhorar dessa forma, isso, quer dizer, pegar as instituições mais fortes, ajudar as mais fracas, ele é punitivo. Como é que pode ser? Como é que eu vou desenvolver um país tão desigual, não é? Punindo, só punindo. Segundo, absolutamente omisso. Eu tenho certeza, as pessoas sabiam que a Gama Filho, há 15 anos, tinha problema. Todo mundo sabia. Aí, de repente, chegou lá, fez uma coisa mal feita, perderam papéis, aquela região toda está morta, virou uma Cracolândia, não é? Quer dizer, absoluta omissão, como nós temos aqui, nós sabemos, outras instituições que estão se debatendo e o Estado é omisso, não fazer nada para ajudar, para reorientar essas instituições. Então, omissão e punição são coisas horríveis para quem tem o objetivo de ajudar o desenvolvimento nacional. Então, pediu a palavra o conselheiro Carbonari. Nós temos uma resolução que diz assim, só pode registrar diploma quem tem conceito 5 e um curso estrito sensu. Quem tem que ver o mestrado de diploma? Então, e tem outras coisas, né? A autonomia da universidade que foi avocada pela CAPES ilegalmente e não lhe devolve. Regras que pretensamente querem regular a qualidade, mas regulam simplesmente o poder. Por que eu não posso fazer isso? Não pode porque não pode. Por que não? Quer dizer, tem muito mais gente inteligente do lado de lá do que do lado de cá. Então, eu acho que uma simplificação, como diz o conselheiro Neto, se faz necessária, urgente, com as normas que nós temos hoje. Simplificar mesmo. Dar mais autonomia à universidade, autonomia ao centro universitário, né? E um bom grau de autonomia às faculdades isoladas, que no Plano Nacional de Educação de 2001 estava explícito aumentar o grau de autonomia das faculdades isoladas. Nunca isso foi feito. Então, precisa parar com essa hipocrisia estatal, colegiada, e simplificar as regras. Deixar a universidade opinar mais, fazer mais, e, por outro lado, buscar fontes alternativas de recursos. Tem que ampliar o FIES, tem que fazer tudo. Ou outro tipo de financiamento de longo prazo, com carência, etc. Por quê? Como diz aquele grande pensador de Harvard, o Christensen, né, o homem da disrupção, em 10 anos as grandes universidades americanas quebrarão. Como assim, quebrarão? Não tem mais sponsors. O Bill Gates não dá mais dinheiro para a universidade, ele dá na África. Acabou o grande sponsor americano. É na mensalidade. Harvard duplicou. Agora, o grande número de alunos de Harvard, onde é? Ásia. Eles vêm de lá, não é mais americano. Então, tem que entender que tem que simplificar, baratear, aumentar o acesso universitário, ir na base da pirâmide novamente. Agora, sem a burocracia de poder que nós temos. Abrir mesmo, né? E eu acho que com isso, em 2, 3, 5 anos, surgirá um novo ensino superior no Brasil. Com mais gente, com mais qualidade. E qualidade é meta, não é ponto fixo. Né? Qualidade é meta. Se você se dirige para ela e está andando, está ótimo. Alguns em velocidades diferentes. Né? Agora, não, qualidade é isso, que vai ser isso e vou cobrar isso. Aí vira punitivo. Então, isso está errado. Eu acho que nós temos que simplificar nossas normas, dando segurança às instituições para que existam, para que vivam. Né? Tem que dar independência, até do próprio conselho aqui. Não pode ficar muito tempo falando aqui no conselho. O conselho é um órgão muito bom para recursos. Vai ficar autorizando curso, vaga, se eu posso virar esquina, mudar endereço. Isso é um excesso de burocracia. É uma herança portuguesa, espanhola e italiana. É uma herança latina que nós temos, de querer regular tudo e segurar o poder na mão. Né? Para dizer que é seu. Isso não pode acontecer. Então, Beto, eu acho que você está no caminho certo. Dá para se trabalhar muito nisso. E eu faço questão de enfatizar.
precisa tirar o excesso de exigências das normas atuais. Esse é o primeiro passo para sonhar com autorregulamentação, que poderá vir aí depois de 10 anos ou 12 anos. Né? Esse exemplo que eu citei de registrar diploma, quem tem conceito 5 e um estrito senso, é um negócio. Né? Por que o campus de centro universitário não pode ser fora de sede? Por que não pode ter autonomia? Ou fora do Estado? Qual é o problema aí? Quem é contra quem aí? É concorrencial a legislação? Se for, eu tenho que me dar a palmatória de eu prestigiar sempre mais forte. Está errado. Né? Eu tive uma experiência esses dias aí, eu estou tentando registrar uma revista minha da Universidade Americana aqui. Já faz 1 ano e meio que eu estou tentando tirar o ISSQN. Aí precisa disso, precisa daquilo, precisa daquilo. Eu fui na Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, em 15 minutos, minha revista está registrada mundialmente na Biblioteca Nacional dos Estados Unidos. É só ir lá depositar todo mês, a revista. Por que criaram ISSQN? É para dar cargo para alguém. É criar galho para pôr macaco e jabuti. Está errado? Então o Brasil precisa tirar essa mania. Nós não vamos ter PIB sério nunca com isso aí. O custo vai ficando, vai inchando a máquina, vai inchando o custo. O custo do Brasil hoje é maior que o Brasil. Então, a primeira palavra, e aí eu concordo plenamente com o Neto, simplificação das normas. Com os cuidados necessários, porém, simplificar. E acho também, como disse o Freire, né, a questão de revista, de gastar papel é bobagem mesmo. Hoje a revista eletrônica é um sucesso. Né? Por que não? Indexa eletrônica e tchau, vamos embora. Publica. Publica porcaria no primeiro ano, a universidade publica coisa fraca no segundo, no terceiro ano tem um corpo editorial, no quinto ano tem uma grande revista. Assim se faz um país, com publicações. Né? Então, Beto, parabéns pelo trabalho, acho que a luta vale a pena, continue nessa linha e todo o apoio necessário, pode contar com a gente. Obrigado. Queria voltar ao que a professora Marília Ancona disse, que é de suma importância e que, quando a gente fala em simplificação e desburocratização, é um negócio muito menor do que desregulamentação. E é simplesmente acabar com o que há de irracional, com o que há de excesso, com o que há de burocracia desnecessária. E nessa linha, professor Sabarreto, a gente só pode pensar num novo modelo de educação superior levando em consideração as perplexidades colocadas pelo professor Ney. Reformar o quê para ir aonde? Se a gente não souber para onde nós vamos só tirar o absurdo, vamos desonerar as nossas áreas regulatórias da besteirada, da coisa insana, da bizarrice, e vamos pensar no futuro. E pensar no futuro é ressignificar o papel das universidades e do ensino superior, no desenvolvimento do Brasil, na definição de metas estratégicas de formação de professores. Né? Quer dizer, é muito simples reativar o interesse de pessoas em cursos de formação de professores com esse mecanismo de remuneração do curso e do aluno que caminha na direção correta. Não adianta eu fazer um discurso, precisamos de matemática, vamos fazer as Olimpíadas de Matemática, não sei o quê, e os cursos de matemática estão abandonados, estão sendo fechados. Né? Não há nenhum interesse do MEC de fazer ponte com o setor produtivo, que a gente ontem estava discutindo isso na reunião do CRUB, de tal forma que universidade e produção andem juntas, em busca de inovação, em busca de patentes, em busca de empregos para os formados. Então, se o senhor me perguntar, primeiro, o setor particular está caminhando para essa discussão da autorregulação. Há uma certa, como é que se diz assim, você está incômodo, um certo incômodo. E um certo incômodo com essa coisa do MEC empurrar a autorregulação. Tem que ser autorregulação. Se não for autorregulação, não será nada. Isso nos causa uma certa inquietude. Né? Eu não falo em nome de todo o setor privado. Eu falo em nome da ANUP e falo em nome do que nós conversamos no Conselho de Reitores. Ali dentro, o consenso é para lá. Não é assim. Precisamos discutir, o professor Ney, inclusive, está coordenando um grupo que vai começar essa discussão. Nós vamos levar o ensino superior privado, o ensino superior do Brasil, para onde?
qual é o nosso compromisso com a inovação? Qual é o nosso compromisso com esse país? Qual é o compromisso que nós vamos ter com o futuro? Né? Antes disso, fazer qualquer coisa que seja nova regulação é continuar fazendo a mesma coisa de outro jeito. E a gente acha que isso já chega. Como bem diz aquela menininha, deu. É Obrigado, isso. professora. Eu queria falar uma coisa rapidamente. Queria pedir desculpas. Sem querer ser rude, eu vou precisar ir embora. Eu recebi hoje uma ligação 5 cedo. minutos. 5 minutos. Eu recebi uma ligação cedo para ir para um evento lá do Pátria Voluntária, eu não posso faltar. 5 minutos, Elizabeth. Tudo bem. Ok, Então, eu peço 5 desculpas minutos. que vocês me convidam, aquela coisa, você convida a pessoa para jantar, ela come e sai correndo, né? Maior falta de educação, mas é que assim, eu não controlo minha agenda, vida de peão é dura. A gente toma um cafezinho em outra oportunidade. Você voltará. Eu só queria dizer, Beth, que essa é uma pauta do Conselho Nacional de Educação, tá certo? Nós temos aqui um grupo, uma comissão formada, integrada por diversos conselheiros aqui. Estamos redigindo um texto que acho que em janeiro a gente consegue colocar em discussão mais franca, mais determinada, em função do contorno que o texto vai alcançar. Convido a ANUP, convido a BRUC para participar dessa discussão, previamente à entrega do texto ao plenário, para a gente, de fato, fazer o que o Conselho faz sempre, que é estabelecer consenso com a sociedade para que a construção de políticas se dê de forma adequadamente regulada, tá certo? De forma a que os atores entendam o papel deles junto à sociedade, tá certo? E não dependam de limites irracionais impostos pelo gestor da política pública. Portanto, nós temos o maior interesse em concluir. O Brasil hoje confirma 75% da matrícula para o setor particular. Isso é um valor imenso em relação, não é, ao desenvolvimento da nação brasileira. A gente deve cuidar adequadamente desse espaço para que as instituições possam ampliar suas políticas e ampliar, não é, adequadamente os seus serviços junto à sociedade, não é, como fator de desenvolvimento. Portanto, eu não vejo outro caminho. Não é? Nós sabemos que o processo avaliativo e regulatório hoje está esgotado. Precisamos reformulá-lo, mas temos que reformulá-lo de forma adequada, em conjunto com a sociedade, para que haja entendimento, participação sequente no processo de novas decisões em torno do padrão avaliativo e regulatório. Não seja uma ordem, mais uma ordem imposta, não é, para lado nenhum, mas que seja algo construído, que possa haver em torno disso adesão, consenso e consequência para o conjunto da sociedade. Portanto, eu acho que você veio trazer luz a esse debate e vamos continuar, não é, até produzir consequências. Não é? Eu acho que, do ponto de vista do Conselho, a consequência é uma resolução, parecer, que encaminha o Ministério da Educação uma nova visão acerca do processo avaliativo e regulatório e providências efetivas em relação, não é, aos instrumentos legais que existem hoje, no sentido de alterá-los. Eu digo isso com muita tranquilidade, como eu disse, eu acho que há um consenso já entre Ministério e CNE em relação a essas mudanças e, obviamente, a gente precisa construir isso em conjunto. Obrigado pela tua presença, foi estratégico, essencial fecharmos o ano com esse debate. Muito obrigado. Peço uma salva de palmas à professora pela excelente palestra, por tratar de um tema espinhoso, mas absolutamente fundamental no momento atual brasileiro. Então, professora Elizabeth, muito obrigado em nome do Conselho. Luciana.